Eu postei um vídeo que era de uma experiência de vacinas, que dava uma ideia de como funciona a vacina, para que vocês entendam a diferença entre vacina e soro, que é um tema que praticamente está em todos os Enem, se você for analisar desde 98 para cá, quando surgiu o primeiro Enem. E aí a gente vai eu vou aproveitar e vou fazer algumas colocações, já que a gente está em tempo de Covid, né? Vírus são as menores entidades biológicas. Antigamente eles não eram considerados seres vivos, então cuidado, vocês que estão estudando por alguns livros podem encontrar essa informação, mas atualmente, na verdade, existe uma briga nos últimos 2 anos de alguns pesquisadores de renome que vêm defendendo os vírus serem vivos, e agora com o Covid, todas as publicações que eu tenho lido em qualquer língua está trazendo o vírus como ser vivo, e aí até saiu já um comunicado até científico de faculdades aqui do Brasil, como Unicamp e USP, trazendo também o vírus como ser vivo. Como, Laísa, diz assim, vírus é ser vivo? Não. Ele fala em morte de vírus. E antigamente a gente não podia falar em morte, porque quem morre é quem está vivo. A gente falaria em inativação dos vírus. Eles são acelulares, são parasitas intracelulares obrigatórios. O que quer isso dizer? Quer dizer que eles só sobrevivem dentro de um corpo. É por isso que a gente fala que o vírus ele não sobrevive se não tiver quem circule com ele na rua. Uma ou mais moléculas de RNA ou DNA, essa é uma das características que levava o vírus a não ser classificado como ser vivo. Eles não têm os 2 tipos de material genético principal, que é DNA e RNA. Todo ser vivo tem, menos os vírus, que tem RNA ou DNA, e tem um envoltório constituído de moléculas de proteína, o capsídeo. No caso do COVID, ele é dessa observação aqui de baixo, ó. Eles podem apresentar, tá vendo o envelope, o COVID, ele tem, além dessa estrutura que é proteica, ele tem um envoltório. É esse envoltório lipídico que os cientistas falam que a gente pode lavar a mão com sabão, porque esse envoltório lipídico todo, deixa eu pegar uma outra cor, ele se destrói com o sabão. Então, o vírus deixa de ter como entrar na sua célula. Não é que o vírus da sua mão está morto, é que ele deixa de ter como entrar na sua célula, de invadir a sua célula. Então, se aquele vírus sem envelope entrar no meu nariz, ele não tem como se ligar, porque ele precisa daquelas proteínas que estão na membrana dele, que você destruiu com sabão, para entrar no nosso corpo. Então, o ciclo de infeccioso, ele pode ser num vírus de DNA. Ele pega o DNA, forma RNA e forma proteína. Ele entra na sua célula, pega o material, todo o mecanismo, o metabolismo da sua célula e passa a produzir proteína. Ou ele é de RNA, ele entra, ele tem um RNA, ele produz mais RNA e forma proteína. Ou ele é um retrovírus, que ele de RNA forma DNA e que vai formar RNA de novo. Esse é o caso do vírus da AIDS. No caso da COVID, é um caso de vírus de RNA. E aí eu estou mostrando, eu estou, na verdade, aproveitando esses slides que eu já tinha, para que vocês tenham uma ideia melhor sobre essa questão dos vírus e entendam melhor quando eu falar de vacina. Não só existe vacina para vírus, mas é importante que a gente entenda eles todos. Então, aqui, o vírus infectante de RNA, deixa eu grifar aqui, ele entra com RNA, tá vendo? E ele tanto forma RNA positivo, que vai dar origem a novos RNAs iguais ao dele, como ele forma RNA negativo, que vai dar origem a um RNA que vai codificar a proteína. Se você não sabe esse assunto aqui, ó, que é de codificação de RNA para proteína, avise, porque eu preciso colocar um vídeo lá de síntese de proteína, porque é assunto que cai recorrente em Enem também. Então, vírus infectante de RNA positivo, ele vai formar direto, tá vendo?
RNA que já forma proteína e já é o RNA que ele mesmo tem dentro dele. E nós temos o vírus, retrovírus, que é o da AIDS, por exemplo, que ele entra e ele produz DNA. É por isso que é um vírus muito difícil de vencer, entre outras coisas, é um dos motivos, porque ele tem um mecanismo bem diferente. Hoje a gente usa o que para AIDS? Antirretrovirais. Na verdade, você não usa um remédio que mata o vírus, porque não tem. Nós temos um remédio que evita que o vírus se prolifere, que aí é uma antitranscriptase reversa. Não consegue fazer DNA a partir do RNA. E aí tem algumas vacinas que a gente toma, né? Dupla viral, tríplice viral e quadruploviral. Aí eu peguei esse slide para a gente ter essa ideia. E aí eu vou explicar a vocês aqui nesse cantinho aqui o que acontece. Deixa eu fazer aqui um cantinho para a gente e me tirar da tela. O que acontece? Existem duas maneiras de você se imunizar. Eu poderia até ter pego um outro slide aqui agora que eu estou pensando. Mas deixa isso. Existe uma outra maneira de eu imunizar. Duas maneiras de eu imunizar. Eu posso usar vacina ou eu posso usar soro. Um colega de vocês me perguntou lá. Então, se eu tomar vacina, quando eu estiver doente, não adianta mais nada? Não. Por quê? Nós temos duas coisas no nosso corpo. Nós temos uma coisa chamada antígeno e temos uma coisa chamada anticorpo. Vou tentar escrever aqui o nome antígeno. O antígeno, ele é uma substância que induz a produção de anticorpo. Veja o que eu estou dizendo. O antígeno induz, ou seja, seu corpo já tem anticorpo? Não. O antígeno induz que ele produza anticorpo. Bem, quando é que eu vou produzir anticorpo? Quando eu tiver contato com o antígeno. Por exemplo, peguei Covid, peguei Covid. Meu corpo vai começar a produzir anticorpo contra esse Covid. Isa, todas essas doenças que tem aqui, sarampo, rubéola, que a gente toma vacina, se eu não tomar vacina, eu vou produzir anticorpo? Vai. O problema é que entre você ter contato com o antígeno, deixa eu botar minha foto só para ver se vocês estão vendo minha mão. Entre vocês terem contato com o antígeno e produzirem anticorpo, nesse lapso temporal, nesse tempo você pode morrer pelas consequências do que esse vírus ou essa bactéria faça com você. Então, por isso que a gente toma vacina. Por quê? Porque eu tomo vacina, eu digo ao meu corpo, olha, quando você estiver vendo esse vírus aqui ou essa bactéria, a receita para matar ela é esse aqui. Seu corpo olha para aquela receita e grava, numa coisa que a gente chama de memória imunológica. Quando você tiver contato de novo com aquele antígeno, ele diz, epa, eu conheço, peraí, vou buscar a receita. Pega a receita e produz a receita, que é um anticorpo para aquele antígeno. Então, quando você toma a vacina, você ensina seu corpo a se precaver daquela doença. Quando eu tomo soro, eu tomo anticorpo. O que é que eu fiz? Eu pego, por exemplo, geralmente é feito em cavalo, vestibular vai trazer geralmente essa imagem do cavalo ou de qualquer outro animal que eu uso. No caso do Covid, por exemplo, um dos animais que estão sendo pleiteados para a utilização de fabricação de vacinas são os felinos, por conta de terem descoberto, salvo engano foi em Nova York, um tigre com a presença do Covid, e aí abriu o leque de opções de animais. Lá na China estava sendo usado também felinos, outros felinos, mas nos Estados Unidos estava sendo usado o tigre. E aí o que acontece? Eu pego esse animal que não vai morrer da doença, eu não vou matar o cavalo, mas eu pego o cavalo, coloco uma quantidade de antígeno dentro dele, que, vamos dizer, pode ser um veneno de cobra, coloco uma quantidade de antígeno dentro dele, induzo o corpo dele a produzir anticorpo, tiro o sangue dele, tiro o plasma, pego o anticorpo que está no plasma. O sangue é formado de duas coisas, ó, vou botar aqui na tela para ficar melhor. O sangue, quando você pega um tubozinho de sangue, ele é formado de duas coisas. Ele vai ficar uma parte de sangue, que são as hemácias e tal,
e ele vai ficar 55% aproximadamente de plasma, que é onde você tem anticorpo, onde você tem plaqueta, aqui nesse plasma, sais minerais. E ficou feio esse desenho, viu? Mas é isso aí que vai ficar. O que que acontece? Porque eu botei vermelho com vermelho, aí ficou... Mas é assim, como se fosse um tubo de ensaio. Então, o que que acontece? Quando eu coloco o soro, quando eu tiro esse anticorpo daqui, que está aqui nesse plasma, e fabrico um soro, quando você for mordido de cobra, picado por uma cobra, eu vou lá e pego aquele soro, que é anticorpo pronto, porque senão seu corpo não dá conta. Pego aquele anticorpo pronto e jogo em você. O anticorpo vai matar o veneno. Pronto, se livrou. Você está imune ao veneno de cobra? Não. Você pegou o anticorpo, pronto. Isso acontece também, existe uma coisa que acontece também, que é quando você nasceu. A mãe passou para você alguns anticorpos. Você nasce com alguns anticorpos que a mãe passou pelo leite, pela placenta. Logo depois de 2 meses, 1 mês de vida, você não tem mais anticorpo nenhum da que sua mãe te deu. Aí inicia-se os processos de vacina maiores nessa época, porque agora você não tem mais anticorpo nenhum que sua mãe te deu. Enquanto você amamenta, sua mãe te dá mais anticorpos, claro, mas já é uma quantidade pequena. O seu corpo não produz, ele não sabe a receita, ele pegou pronto. A vacina ensina a receita, então ele não pega pronto. O que acontece que eu ia falar disso? Então, ali naquele vídeo, você vê uma brincadeira, digamos assim, que mostra que numa pessoa vacinada, a doença não se instala. Numa pessoa que tomou a vacina já doente, não adianta. Porque o que é a vacina? Antígeno. O que você tem quando você pegou, vamos botar o Covid? Antígeno. Eu tô te dando mais antígeno, mais doença. Não tem lógica. Então, é por isso que uma pessoa doente não deve tomar vacina. Por quê? Porque ela está doente de gripe. Toma uma outra vacina, seu corpo já está lutando contra uma, vem outra, o corpo pode não suportar, dependendo da vacina. Então, é por isso que a gente toma vacina quando estiver saudável e outra. A gente pode tomar 4 vacinas no mesmo dia. No nosso cartão tem isso. Mas a gente não pode tomar uma vacina hoje, outra depois de amanhã, outra depois de amanhã. Não pode. Meu corpo hoje tomou 4, ele vai lutar contra 4. Mas se ele tomar hoje e tomar segunda, ele está lutando contra 4. O exército está lá se batendo. Você vai dar outra guerra para ele? Não pode. O soro eu tomo quando precisar. Existem casos que a pessoa toma vacina doente? Existe. Um dos casos famosos é a da raiva. Só que é tipo assim. A raiva ela é altamente mortal. Se vacina cachorro e gato. Eu sofro uma mordedura de um desses animais. Aí pronto. O animal me mordeu. Vixe, estava com raiva, estava. E agora, o que é que eu faço? Não tem soro, o que é que eu vou fazer? Aí o que é que eles fazem? Eles te dão um remédio que baixa a sua imunidade e aplicam a vacina concomitantemente com outros remédios. Em alguns casos, salva a pessoa. Mas é aquele caso. Se eu correr, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Mas é melhor eu correr, porque vai que ele cansa. É tipo isso. Então, eu tomo aquela vacina associada para lutar contra uma doença que, se eu não fizesse nada, ia matar do mesmo jeito. Esse caso aí, eu tomo vacina. Se tem outro caso aí, eu acho que tem uma outra doença, tem algumas outras doenças que os médicos já fizeram isso. Na verdade, a gente vê isso em seriado, né? Mas geralmente quando esses seriados, Grey's Anatomy, House, eles usam esses exemplos, é porque em algum lugar do mundo já foi feito esse exemplo. Uma vacina, por exemplo, que ficou famosa nos seriados de TV, que não é bem uma vacina, mas chega a ser, é quase um soro, é o transplante de fezes, que todo mundo pergunta, meu Deus, eu vi isso num seriado, é possível, é verdade? É verdade. A pessoa está com a flora intestinal tão baixa que ela já não consegue se alimentar. Então, eu pego a flora intestinal de outra pessoa, cocô, claro, faço todo o conhecimento prévio de que
de limpeza, de tal. Pego dessas fezes a flora intestinal, bactérias, e coloco na pessoa que está com todos esses problemas. Tem vários critérios, tem que ser pessoa da mesma família, que conviva, não precisa ser da mesma família, mas que conviva, tipo marido e mulher, tem vários critérios, mas é uma saída. Mas é de novo o que eu digo, é de novo aquele caso do sem jeito, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come. São casos longes. E o que está sendo feito do Covid agora? Eu pego o plasma de alguém e coloco em uma pessoa tentando fazer o que ali? Tentando fazer um tipo de soro contra esse Covid. Mas ainda não é certo. Então, eu não sei ainda, a gente não sabe ainda, isso eles estão fazendo em casos graves, porque nesse princípio, porque ainda não existe um estudo para saber o que vai acontecer com essas pessoas tomando esse soro. A gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que tem dado certo em algumas pessoas. Por quê? Porque na ciência, isso é assunto para outra aula, a gente precisa de grupo controle, de teste, de hipótese, de análise, de um monte de coisa. E aí eu vou dar uma dica para vocês, que é uma música que eu gosto muito, que para mim é muito inteligente, mas é uma dica para quarentena. É você pegar uma música como essa, serve essa e serve uma música de Titãs, chamada... Alguns alunos meus estão até fazendo esse trabalho agora. Vixe, esqueci o nome agora. O Pulso, que é uma música de Titãs, que também tem a mesma ideia dessa. E aí você vai olhar, é um trabalho trabalhoso. Pega o caderno, copia a música. Não precisa copiar esses refrões, ó. Aqui é só para você se divertir. Pegue as doenças. Veja a quantidade de doença que eu tenho aqui. Então, você vai pegar as doenças. Como, Laísa? Pega o bronquite. O que causa bronquite? Tem vacina? Mata. Pega o leptospirose. O que causa leptospirose? Tem vacina? Mata. O cancro. Vou olhando um por um. Alguns desses têm alta possibilidade de estar no Enem. Exemplo, leptospirose. Eu tentei botar uma cor diferente, mas não consegui ainda, peraí. Vixe, ficou preto. Peraí. Exemplo, leptospirose, deixa eu ver se vai ficar preto. Deixa eu ver se fica preto. Fica todos dois pretos. Leptospirose, sarampo, varíola. Por quê varíola? Porque varíola é considerada uma bomba biológica e existe aquela briga de se o Covid foi ou não provocado pela China, o que daria ao Covid a característica de bomba biológica. Tétano, que ainda mata muito, precisa de vacina e é uma vacina obrigatória tomada em 10 anos, vamos ver isso. Do mosquito empreendedor, todas. Quem é o mosquito empreendedor? Quem é? O chamado mosquito da dengue, Aedes aegypti. Ele transmite febre amarela, dengue, zika e chikungunya. Então, essa é sempre importante. Quem mais? Aí você vai pesquisar as outras doenças de Chagas, é muito importante que vocês saibam. Quem mais? Sarampo, catapora. Peraí que aqui se repete. Aí vem sarna, tifo. Sonda no pulmão é uma coisa que se faz. O caminhão passou. Sonda no pulmão é uma coisa que se faz em alguns problemas. Tumor maligno, vocês já sabem que é câncer. Vírus do mundo sempre cai em Enem, é a AIDS, é o vírus do mundo. É porque eu tô marcador. A AIDS é o vírus do mundo, que ele pegou numa transa de amor que ele encontrou. Aí eu tenho cirrose, acho que só. E a própria meningite, né? Que sempre mata muito, a própria meningite. Então você busca essas doenças, a música do Pulso também traz outras doenças. Por quê? Porque o Enem sempre traz doenças. A gente nunca sabe que doença ele vai trazer, mas a gente tem uma ideia. Então nós temos algumas doenças que matam sempre e matam há anos. Então, além dessas aí,
você tem a pneumonia que mata anos, a tuberculose que mata anos, e aí você vai fazendo uma tabelinha, faz uma tabela do que é feito, todas as virais, todas as bacterianas, todas as que são de verme, vão separando as doenças, vão vendo se tem vacina, se não tem vacina, se tem soro, vão fazendo essas pesquisas, vocês vão aprender muito, e dúvidas já sabem, coloca lá que eu venho tirar. Fica com Deus.